Brasil, década de 1930. Um país em transformação, mas também em tensão. No comando está Getúlio Vargas, um governo forte, centralizador, que prometia ordem, progresso e estabilidade. Mas por trás dessa promessa existia um outro lado. Era um tempo em que o poder se concentrava nas mãos do Estado, e a sua autoridade raramente era questionada, e a linha entre justiça e abuso muitas vezes desaparecia. Araguari, interior de Minas Gerais. Uma cidade simples, uma cidade tranquila. E é nesse cenário pacato que uma história horrenda começa. Ali havia dois irmãos. Eles eram Sebastião e Joaquim Naves. Viviam uma vida tranquila, sem conflitos e sem inimigos declarados, sem qualquer motivo para chamar a atenção. Mas isso estava prestes a mudar. Um homem desaparece, sem rastros, sem explicações, sem despedidas. E quando não há respostas, a sociedade cria suspeitos. O que ninguém imaginava é que essa busca por respostas ultrapassaria todos os limites e que, ao invés de revelar a verdade, iria construir uma mentira. Tudo começa com o desaparecimento de Benedito Pereira Caetano. Primo dos irmãos. O homem conhecido na cidade que, pouco antes de sumir, havia vendido uma safra e estava com uma quantia significativa de dinheiro. De repente, ele desaparece. Sem aviso prévio, sem pistas claras, a cidade entra em alerta. Boatos começam a surgir. Os irmãos Sebastião e Joaquim Naves fazem o que qualquer pessoa faria. Procuram a polícia, se colocam à disposição, ajudam nas buscas. Mas o caso ganha outro rumo com a chegada de um novo delegado. Sem provas, sem corpo e sem testemunhas, a investigação toma um caminho perigoso. A lógica do caso deixa de ser encontrar a verdade e passa a ser encontrar culpados. E rapidamente, os irmãos Naves, Sebastião e Joaquim passam de colaboradores a principais suspeitos. Os irmãos são presos, e dentro da prisão começa um dos capítulos mais cruéis dessa história. Eles são submetidos a torturas físicas e psicológicas. Passaram por espancamentos repetidos, dias sem dormir, fome e ameaças constantes. Mas não para por aí. Familiares também são pressionados, humilhados, agredidos. Tudo isso fazia parte de um sistema que não buscava a verdade, mas uma confissão. E sob dor extrema, o corpo cede, a mente quebra e a inocência é forçada a confessar. O caso chega à justiça, mas já está contaminado. A confissão, obtida sob tortura, se torna a principal prova. Não há corpo, não há evidência concreta. Mas há pressão, há narrativa e há um culpado definido. E então vem a sentença: 25 anos de prisão para dois homens inocentes. Com o passar dos anos, a condenação deixa de ser apenas uma sentença e se transforma em um desgaste contínuo. A rotina na prisão é marcada por silêncio, isolamento, mas o que mais pesa não são as condições do cárcere. É a consciência de estar pagando por algo que nunca aconteceu. Sem perspectivas claras de revisão do caso, os dias passam a ser contados não em esperança, mas em resistência. A saúde de Joaquim se deteriora progressivamente. As consequências das agressões sofridas anteriormente, somadas às condições precárias do cárcere, cobram seu preço de forma irreversível. Ele enfraquece, perde a vitalidade e aos poucos deixa de reagir. Sua morte não acontece como um evento repentino, mas sim como resultado de acúmulo de anos de sofrimento, sem reconhecimento, sem absolvição e sem justiça. Sebastião, por outro lado, permanece vivo.
mas sua permanência não representa alívio. Ele carrega agora não apenas a própria dor de estar pagando por um crime que não cometeu, mas também agora ele carrega o peso da perda do próprio irmão. A partir desse momento, sua luta deixa de ser apenas por si mesmo e ela passa a ser por memória, por reparação e por verdade. Anos depois, quando o caso já parecia encerrado pela narrativa oficial, um acontecimento inesperado rompe completamente a lógica construída até então. Benedito Pereira Caetano é encontrado vivo. Sua aparição não apenas surpreende, ela também desmonta toda a estrutura da acusação contra os irmãos Naves. O suposto crime simplesmente nunca existiu. Não houve assassinato, não houve ocultação de cadáver e não houve motivação criminosa. A razão do desaparecimento era, na verdade, muito mais simples e ao mesmo tempo reveladora: dívidas. Medo de cobranças. Enquanto isso, 2 homens inocentes haviam sido presos, condenados, torturados e um deles já havia morrido na prisão. Diante do reaparecimento de Benedito, o sistema judiciário é obrigado a rever o caso. O processo é reaberto. A ausência de provas, que já existia desde o início, agora não pode mais ser sustentada. A chamada confissão passa a ser analisada sob outra perspectiva, e fica claro que ela foi obtida sob condições ilegítimas, sem validade jurídica e sem credibilidade. E gradualmente, o caso dos irmãos Naves deixa de ser tratado como um crime e passa a ser reconhecido como um erro. Após anos de sofrimento, Sebastião Naves é finalmente declarado como inocente. A decisão chega apenas como um reconhecimento formal e não como uma reparação completa. O Estado admite falha, reconhece a responsabilidade e determina uma indenização à família, que levou cerca de mais de 30 anos para ser paga à família. Mas há limites para aquilo que pode ser corrigido por meios legais, porque o tempo não volta, as consequências não desaparecem e algumas perdas são definitivas. Mesmo após a absolvição, a história dos irmãos Naves não se encerra com sensação de justiça plena. Ela permanece como uma marca, um exemplo concreto de como falhas institucionais podem afetar vidas de maneira irreversível. Sebastião seguiu a sua vida carregando uma experiência que ultrapassa o campo jurídico, que é a da injustiça, resistência e sobrevivência. Já Joaquim permanece como o símbolo de tudo aquilo que não pôde ser reparado. O caso dos irmãos Naves não é apenas um episódio isolado. Ele revela um padrão possível em contextos onde a busca por respostas supera o compromisso com a verdade. Quando investigações são conduzidas sem critérios, quando confissões substituem provas e quando a pressa se sobrepõe à justiça, o risco não é apenas o erro, mas sim a destruição de vidas. A justiça não falha apenas quando condena inocentes, mas quando permite que isso aconteça.